Boa tarde aos presentes na sala, bom dia, boa noite aos futuros colegas que estiverem vendo no YouTube, né? Que essa palestra está sendo gravada. Estamos agora aqui para fazer uma pequena palestra, até uma conversa, uma entrevista sobre a história do estudo das moedas de cobre do Dr. Enio. Um pouquinho de como o Dr. Enio começou a colecionar, ele fez o estudo de cobre, algumas curiosidades e os livros que foram saindo durante esse tempo para divulgar esse trabalho dele, né? Então, Dr. Enio, por favor, se apresente um pouco. O pessoal conhece, né? Mas vamos dar uma apresentadinha oficial. Tá. Então, o meu início de moeda é desde quase a infância, né? Eu era menininho lá, devia ter uns 12, 13 anos, eu morava em São Paulo, precisamente na cidade de São Caetano do Sul, certo? E tinha a nossa turminha, e nós formamos um time de futebol chamado Borba Gato. Você vê que as coisas já se caminhavam para a história. Então, esse Borba Gato tinha uma mensalidade de 25 réis, né? Isso, ou 200 réis, né? Era uma mensalidade assim para comprar bola quando elas estragavam, aquelas coisinhas de criança, né? E um dia o rapaz que veio pagar a parte dele deu uma moeda de Duque de Caxias, né? Aquela de bronze e alumínio lá, né? Isso eu achei maravilhosa, né? Eu falei, olha, eu vou ficar com essa moeda para mim, que eu gostei muito, eu vou pôr essa mesma quantia lá no caixa do time de futebol com outro dinheiro. Essa aqui é minha, né? Tá. Então esse foi o primeiro amor assim por uma moeda, né? Achei linda, linda. E até hoje a gente tem esse tipo de moeda, eu tenho aquela lá guardada também de lembrança. Então começou aí. E aí, vamos dizer assim, corria ainda vários, daquele, já moeda do Getúlio, tal. Eu ia guardando. Aí depois de um certo tempo, começou a fazer ginásio científico, tudo, eu parei de mexer com moeda, mas ficou tudo guardado. E tinha lá também umas moedas de níquel, que o meu avô deixou para o meu pai e meu pai deixou para mim, né? Era uma caixinha lá, caixinha do Mate Leão, era de madeira naquele tempo, né? Era formidável aquelas caixinhas, né? Tá, e guardei. Aí depois veio faculdade, casamento e tal, comecei a trabalhar em São Paulo, e isso, estou contando a vida inteira agora, né? Certo? Aí me formei, me especializei em São Paulo, tudo, e vim morar aqui no Paraná, na cidade de Ponta Grossa, certo? Aí passaram 5, 6 anos, isso, eu já estava apto, já tinha clientela, tudo, né? Eu falei, puxa vida, eu preciso arrumar alguma coisa para me distrair, só ver de gente doente, vai no hospital e opera, tudo. Eu falei, já sei, eu gosto de história, vou estudar história e vou mexer também com aquelas moedas que eu já tenho, né? Aí comecei a mexer. Aí eu fui, uma época lá, passear em São Paulo, visitar os parentes, comprei um livro do Russo. Eu falei, pô, que livro bacana. E era baratinho, né? Um livro baratinho. Que é esse que o Amato e o Eli continuam editando, né? Aí comecei a falar, essa moeda aqui que meu pai deixou, vamos ver lá e tal. Pô, mas eu só tenho duas, essa aqui tem mais, né? Então, começou. Aí, às vezes, eu voltava a São Paulo, ia na Praça da República, né? E comecei a comprar moeda isso, de níquel, tal, tudo, mas tudo coisa baratinha, né? A gente não tinha aquele espírito de ser um colecionador, nada. Era hobby mesmo, né? Aí um dia, eu nem ligava para cobre. Né? Aí me aparece um dos vendedores da banca lá da Praça da República, agora acho que até terminou lá, acho que nem tem mais essas coisas, infelizmente. Aí o cara me ofereceu moeda de cobre. Eu li assim, encanto à primeira vista, sabe? Como se fosse, você vai ser casada comigo. Né? Então, eu olhei e falei, puxa vida, que bacana, eu vou colecionar cobre também. Aí comecei a comprar cobre, não sei o que lá, tal. Aí, morando aqui no Paraná, eu fui a Curitiba, encontrei o Carmelino, né, nosso amigo lá de muito tempo, né, ele frequentava lá. Ele falou, por que você, quando você vai a São Paulo, por que você não vai visitar a sociedade lá? Se inscreve, eu te apresento. Lá tinha isso, né? Você era apresentado, você tinha que levar certificado de banco, que você tinha conta e era gente honesta, né? Tudo eles eram rigorosos, né? E em 1800
Quando é que foi mesmo? Qual? Não, 89 é que eu entrei Ah. para a sociedade. Isso. Em 84, como é que, essa data que eu estava falando de começar as moedas foi em 84, né? Mas assim que eu entrei na Sociedade Numismática Brasileira, foi mesmo em 89, em novembro, 11 de novembro de 89. E aí comecei a tomar contato com os mais adiantados, né? Isso. E aí foi, né? Aí a sociedade, aí apareceu a Sociedade Numismática do Paraná, isso eu me tornei sócio também, foi Sócio fundador. É? Sócio fundador. Sócio fundador, número 65. Tinha lá 65 pessoas inscritas, assistindo à reunião. Vamos então fazer por sorteio o número de cada um. Todo mundo queria ser o fundador número 1, né? Aí eu falei, bom, então vamos fazer por sorteio. E o meu número não saía. O último, 65. É o N. Tá bom, que legal, né? O Torino foi a última bolinha do bingo lá, sair. Bom, aí então, aí eu colecionava de tudo, cobre, níquel e tal. E o cobre sempre me fascinando, né? Aí chegou um dia, eu falei assim, puxa vida, eu gosto de cobre, essas outras são bonitas, né? Vou vender tudo isso aqui e vou só fazer cobre. E fiz, sabe? Aí que começou o cobre. E aí começou esse negócio da coroa, né? Porque me vendiam, não, isso aqui eu não tinha experiência, não, isso aqui é coroa média, não, isso aqui é coroa alta, isso aqui. Eu comprava, aí chegava, isso aqui eu já tenho, né? Isso, então, aí eu comecei a estudar isso daí, e o cobre era baratinho, sabe? Muito barato, né? A gente comprava, ninguém queria, tinha lá na parte do leilão de cobre, às vezes eu e às vezes o Irlei davam algum lance. O Irlei pouquinho só, se tinha um encomenda. Eu ia comprando, saía tudo pelo preço mínimo, né? Fui comprando, ia levando para casa. Cada vez que eu vinha aqui para São Paulo, eu levava 20, 30 moedas de cobre e não machucava no bolso, né? E não machucava no bolso, era bom. Então, isso. E depois desmanchava a coleção, tudo, ninguém queria, ia comprando. Por isso que tem aquelas fotos bonitas lá, né? Certo? E aí foi. Aí comecei a frequentar em Curitiba e frequentar aqui. A gente não perdia uma reunião. Aí o Rogério começa a entrar na história, né? Aí a turma já usava computador, tudo, e o Rogério sempre foi craque nisso daí. Então, um dia nós falamos, Rogério, a gente podia organizar esse negócio aqui e fazer um livro, né? Porque todo mundo mexe com coroa, mas ninguém tem aquela certeza da classificação. Mesmo os veteranos aí, eles misturavam lá. O Prober já tinha falado nisso, tinha mencionado. Em alguns casos tão evidente, o Prober já tinha citado. Então, eu comprei o livro do Prober, né? Ainda aquele bem antigo dele lá, o original, isso, e fui classificando. E aí, um dia, um cara viu, eu fiz depois a gente põe uma foto daqueles rascunhos que a gente... Sim, isso na hora da gente falar. Então, eu fazia uns rascunhos, tudo, coisa, e levava lá para São Paulo para saber o que eu tinha ou o que eu não tinha, né? Certo? Aí um dia um cara encostou, o que é isso aí, né? Falei, não, isso aqui eu estou fazendo a minha coleção, estou marcando aqui por causa disso, por causa disso. Ele falou, um dia você vai morrer, a turma vai jogar esse troço fora, porque não vai saber o que é, certo? E por que você não edita aí? A sociedade te ajuda, orienta, né? Aí eu comecei a falar, deixa eu então adiantar um pouco mais. E coisa. Aí começaram a usar computador, na época dos computadores. Eu falei, e agora, como é que eu mexo nisso? Eu sou ruim nesse negócio aí, né? Até hoje eu sou ruim, né? Eu mexo com o computador, no consultório, em casa, mas não tenho a habilidade do Rogério, né? Aí ele começou a me ajudar, né? Aí um dia nós falamos assim, vamos fazer o seguinte, vamos se associar aí, e esses rascunhos, tudo, nós temos umas fotos, tudo, ele lida bem com foto, tudo, né? Tem tudo. Você me ajuda. Ele falou, não, eu faço esse negócio aí, né? E ele sempre, todas essas coisas que a gente publica, essas imagens, tudo o Rogério que faz, né? Eu e ele mexemos junto, mas o trabalho aí é com ele. Eu já falei algumas vezes, pessoal, a gente tem uma dupla que os americanos chamam muito, o Torino é o cérebro e os seus músculos. Ele tem toda a história da moeda, eu sei como fazer o computador lá sair alguma coisa.
Então, aí começaram a sair essas publicações, primeiro no boletim, né? Antes de fazer o livro, nós fizemos artigos para o boletim da Sociedade Numismática do Paraná e aqui também, né? Aí publicamos, então, as coroas, tal. E aí foi, assim, mais ou menos, fazer. Então, nós fizemos primeiro o livro das coroas. Esse foi o primeiro. Eu acho que o que mais tenho orgulho dele, porque foi um estudo realmente original e compacto. Depois nós fizemos o livro geral das moedas de cobre, certo? Que nós fizemos o número 1 e depois a continuação o número 2, certo? Isso. Então também são os livros, era importante, porque nós começamos a divulgar tudo com foto, inclusive a gente falou assim, não vamos assim pôr a foto só das principais, né? A gente vai pôr, inclusive, a foto das variantes. Por isso que o livro de 22 está tudo completo. Cada variante tem a sua foto. A não ser que a gente não tenha moeda e que alguns colaboradores que fizeram o livro junto conosco também não tinham. Mas esses dias já consegui mais 3 fotos aí de moeda que a gente vai acrescentar nas próximas edições. Isso. Então nós começamos em 2014, eu estou lendo aqui, para recordar bem as datas, né? Em 1999, começamos a fazer estudo junto. E em 2000... Não, na verdade essa é a minha parte, doutor Enio. Ah, é? Essa é a minha apresentação. Então ele vai falar um pouco também, que só eu Então agora eu vou falar um pouquinho. Mas a nossa parceria, deixa eu só comentar, é muito importante. Nunca mais, depois a gente se largou, né? Ele vai no congresso, a gente vai junto e tal, e trabalhamos junto, tudo passa pela revisão, né? Ele tem muita habilidade disso, eu nem mexo mais com o computador, deixo só por conta do Rogério. E agora ele vai falar um pouco, né, da nossa parte aí, por apresentar favor. só um pouquinho também. Então, eu entrei para a Sociedade Numismática Paranaense em 21 de agosto de 99. Mas é uma pequena curiosidade, parecida até com o doutor Enio, de como eu comecei isso. Eu sempre fui da informática, como o doutor Enio falou, lido bem com computador, scanner, foto. E já nessa época, eu já lidava com internet e eBay. Já conheci bem esses. E eu tinha achado, de troco, sem querer, uma moeda de 25 centavos da FAO. Eu nunca tinha visto 25... O que está errado nessa moeda? Não existe? O que é isso? Daí, eu fiquei curioso. Tem alguma coisa de especial aqui, né? Daí eu fui também, lá na loja do Carmelino, a famosa loja do Carmelino de 1 metro quadrado. Que era uma lojinha que só cabia um cliente por vez. Você tinha um cliente, você tinha que esperar na rua o cliente sair para você entrar. Daí eu mostrei para ele me explicou o que era. E ele falou, tem catálogo. Assim, me arruma um catálogo. Eu não tenho. Na época não era tão fácil assim, catálogo, né? E tá. Ele disse, passa de novo, aí depois vê se eu consigo. Daí, esperei uma semana, passei lá, não tinha. Passei uma semana. Eu enchi tanto o saco dele que ele me vendeu um catálogo do Vieira, antigo dele, tudo anotado de uns 2 anos. Não, mas tipo a lápis, algumas coisinhas assim, né? Do Vieira, já de 3, 4 anos atrás, uma versão tipo, ele comprou novo lá. Tá aqui, ó, pra você não encher o saco, leva esse. Daí eu comecei a ver as moedas e eu achei interessante, aí vi moedas de Império, Colônia, República, olhei, achei legal. E tinha essas moedas para vender no eBay. E justo a primeira compra que eu comprei do eBay de moeda foram umas 5 ou 6 moedinhas de cobre com esse carimbo lindas. Assim, comprei no eBay, veio para cá e eu trabalhava lá no escritório com o pessoal e veio as moedas. Na hora do almoço comecei a dar uma olhada, né? Olhar tudo mais. Uma colega de trabalho veio, você também lida com isso? Eu disse, não, eu comecei a ver isso aí, né? Meu pai cuida disso aí, lida com isso, gosta disso lá, né? Quem que é? O seu Raul Mainardi. É o Mainardi. Falecido Raul Mainardi, outra pessoa finíssima, muito gentil. Aí ela disse, ela falou, quer falar com ele? Sim, eu queria conhecer mais sobre isso. Ele me convidou para ir na casa dele um sábado. E ele tinha um monte de moeda, aquelas moedas por quilo, as coleções, tudo mais. Ele mostrou, começou a explicar, né? E eu mostrei as 6 moedinhas de cobre que eu tinha. E eu, na época, pensei, puxa, eu quero começar a colecionar. Mas tem tanta coisa. E eu fiz uma proposta para ele que hoje eu me arrependo, mas foi proposta minha. Eu troquei as minhas 6 moedinhas de cobre por sacos de moeda de quilo que eu queria começar a juntar todas. Aquele Getúlio de inox. E as moedinhas de cobre eram muito bonitinhas, mas para mim, aqui tem um monte de moeda para colecionar de quilo, né? E as 6 de cobre. E ele na hora topou, mas foi oferta minha.
na semana seguinte ele me convidou para ir na Sociedade Numismática Paranaense. Daí mais 1 ou 2 semanas que eu fui, falecido Raul Mainardi, pessoa muito gentil também, muito legal, me apresentou para o pessoal, me apresentaram uma folhinha de associação e entrei para a sociedade em agosto de 99, graças a uma moedinha de 25 centavos da FAO. Daí, como o doutor Enio falou, na verdade eu queria produzir alguma coisa na área de numismática com informática. Eu levava uns bonequinhos de livro, de catálogo, para o Carmelino. Carmelino, você que eu conhecia o Carmelino, mas vamos fazer um livrinho assim, porque era difícil o catálogo, não era assim tão fácil que nem hoje. E não tinha internet para ter, né? Catálogo de internet. Vamos fazer um mais simplesinho, porque eu não queria um que tivesse as moedas de ouro, prata, colônia. Eu queria mais começar a entender república, digamos assim. Mas eu não tenho, mas faz só república. Daí eu fazia um bonequinho em casa, dá para fazer isso. Ele vai, fica aqui com o senhor vê o que o senhor acha, né? Feirinha de domingo, a gente sempre se via. Daí ele depois lá, uma semana, 2, daí, Carmen, o que você achou do catálogo? Passou uma pessoa que eu vendi. Eu disse, olha aí, você vende o catálogo, vamos fazer. Eu tentei e não consegui, né? Ele tocar a ideia. Depois ele conseguiu fazer o catálogozinho lá do Carmelino, ele fez bem isso. Começou com República, depois ele foi um pouco mais para trás e ele foi indo, assim. Mas nesse meio, eu queria criar alguma coisa, isso foi 2005, 2008, por aí. Daí em 2013, já tinha um bom conhecimento achava, né? A gente sempre acha que tem um bom conhecimento de informática, já não era tão calouro, né? Já conhecia, muita gente me ensinou, muita gente boa. Eu participava dos eventos lá do Paraná, os leilões, as coisas. Eu tinha um bom conhecimento, queria fazer alguma coisa. Só que eu achava, tá tudo pronto aí, não tá tudo feito. Prober, eu começava a pegar, mas Prober já fala disso muito mais do que a gente vê nos catálogos. Tá tudo aí. Eu vi o Alexandre de Barros com aquele catálogo de fichas. Uma novidade que ninguém conhecia, fantástica, histórias das fichas. E eu pensei, peraí, tem coisa ainda para fazer, né? Dá para fazer alguma coisa. Daí em 2013 eu saí de onde eu estava trabalhando, na verdade a empresa fechou lá, por uns problemas. Eu saí e decidi, vou pegar um período sabático aí para mexer com moeda. Algo informática. Daí aconteceu esse caso do Dr. Enio, eu lembro até hoje, ele chegou, tá se adiantando aqui umas coisas que a gente vai mostrar, ele se adiantando lá comigo, ele sabia que eu fazia os livrinhos com os boletins, né? Ele ajudava nos boletins, o livrinho do Carmelino. Vamos fazer um livro das coisas. Eu lembro ele começando a explicar, isso eu já sabia o que ele queria, e eu ali, termina, doutor, termina, não quero cortar o círculo, mas termina. Vamos fazer um livrinho, eu disse, topo, vamos. E daí a gente chegou ao primeiro livrinho lá. Então, essa é mais ou menos a minha história. Mas voltando à história do Dr. Enio, com esse estudo especial, né? Para provar que não é uma coisa que vamos fazer apareceu, né? Muito tempo atrás ele já fazia os artiguinhos dele na sociedade. Ele está ali, os boletins, e ele publicava os artiguinhos. Então está representado lá os boletins, certo? Então tem o boletim número 45 lá em cima, foi o primeiro, certo? Então, classificação das moedas de cobre, número 1, né? Certo? Foi uns artigos, foram, assim, Dom José. Peguei o rei Dom José, e foi um período de 68 a 75, né? 76, então eu publiquei aquilo lá. Aí todo mundo que leu o boletim gostou, né? Aparece todas aquelas fotos das moedas. Depois, então, passou mais um tempinho, o ano seguinte, eu também, aí falou, agora vamos fazer mais um outro boletim, o 48, que aqui, isso, e nós vamos já fazer Dona Maria e o Pedro III. Tá. Então, estão descritos, estão lá até hoje, quem tem esses boletins antigos tem esses artigos. E depois, em julho de 2012, fizemos as moedas de cobre do Brasil, a classificação das coroas, já Dona Maria viúva e o príncipe regente Dom João, certo? Aí depois surgiu aquela ideia assim, e vamos fazer um livro reunindo tudo isso aí das coroas. Foi o que eu apresentei anteriormente, né? Então saiu as 3 coroas, capa verde e tal, tem aquele exemplo, essas fotos você já viram aí, né? Que o boletim foram os artigos, mas não era tão completo, tão detalhado quanto foi o livro. Esse boletim tinha que ser mais texto, poucas fotos, alguns exemplos, né? Não era todo o trabalho que o doutor ele tinha feito. O livro era uma coisa muito mais completa, obviamente, né? Muito mais detalhada, com imagem de cada uma detalhada, muito mais amplos do que foi no boletim, né? Muito mais detalhados.
E aqui eu vou botar uma curiosidade. Que quando eu comecei a trabalhar com o Dr. Enio, é até legal de lembrar. Ele vinha para Curitiba, ele é de Ponta Grossa. Ele vinha para Curitiba num sábado, trazia uma caixinha de moeda para mim escanear. A gente almoçava, batia papo, ele voltava para Ponta Grossa, eu ficava lá uma semana trabalhando. Daí dizia, doutor, ele tá bom. Daí eu imprimia o rascunho, ele levava o rascunho, trazia outra caixinha de moeda. E foi assim, né? Foi um bom tempo assim, para você ver. Não foi simplesmente vamos fazer. Doutor, ele vinha de carro, primeiro separava as moedas, lá, as melhores, mais bonitas, trazia, a gente escaneava, quer dizer, o doutor ele não sentou e fez. É um trabalho muito cansativo, muito tempo. E de curiosidade, eu tenho aqui, o doutor Enio falou que fez o trabalho, o livrinho dele que ele comentou aqui agora, que ele falou lá, ele tinha um trabalhozinho que ele fez à mão, com calcografia de moeda, escrito à mão, caneta, e ele trouxe para mim, tanto de modelo para o que ele queria do livro, quanto as informações que era para ter no livro, né? Daí eu escaneei da época as páginas, aqui tá, ó, o livrinho que o Dr. Enio fez à mão e o resultado depois do livro. Era o livro do Dr. Enio ali. Porque tinha aquele objetivo, o que escrever, o que não escrever, né? Isso. Então a gente pôs aquelas imagens ali e o Rogério captou direitinho, né? Isso, olha, seguiu direitinho os esquemas, tudo. Então esse é o esquema original do livro, está guardado até hoje. Então, veja a dedicação. Aquilo ali, ou é xerox ou é o senhor que passou grafite? Não sei bem. Punha uma imagem embaixo com lápis decalque, né? Que chama decalque, né? A gente quando estava no grupo escolar fazia isso, né? Canetinhas coloridas para separar tudo. Tudo não é uma coisa que ele escreveu ali na hora. Era com cuidado, era pensado, tudo detalhado. As coisas. E isso aqui, esses quadradinhos coloridos com os tracinhos embaixo, é as moedas que ele tinha. Já era a coleção dele. Então esse é o original dele e depois passado para o livro. Era assim, o livro não nasceu pronto de uma vez. Quantas coisas a gente mudou? Foram meses de aperfeiçoamento, né? Feito e aperfeiçoado. Fora a correção, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o legal é que está ali em cima, ó, 2/10 de 2011. A data que bem em cima à direita, quer dizer, é o período que ele fez os artiguinhos. Aquele bonequinho do livro ali. Muito bom. Isso é um método, né? Então, quer dizer, ele já tinha o esquema que acabou, tipo, no livro não foi que vamos fazer assim, já era o esquema que ele vinha de muito tempo. Claro, com o tempo ele acrescentou mais itens, mais ideias. Uma coisa dessas não nasce pronta. Ela tem uma ideia inicial e ela cresce, ela aumenta, mais imagens, mais ideias, coisas novas. Que nem o Dr. Enio falou, aquele último item 6 lá. Estudar moeda é uma coisa que não para. Não é que eu fiz isso e terminou. Quanto mais você estuda, mais você percebe. E o doutor ele foi assim, ele foi crescendo, todo esse estudo dele foi crescendo quando foi feito o livro, né? Todas as facilidades que a gente conseguia bolar para as pessoas aprenderem e ter uma segurança e rapidez na identificação do tipo da moeda, certo? A gente colocou. Por isso que aquele item 6 lá, que era a distância do pedículo até o arco interno lá, certo? Foi uma coisa que surgiu depois de tanto. Eu falei, puxa, mas como que eu não percebi isso, né? Certo? Então, foi uma perfeição. E Deus queira que a gente qualquer dia arrume mais alguma perfeição. Vamos tocar para frente? E daí, na sequência, como o doutor Enio falou, a gente fez aquele livro da capa verde. Nossa, foi, digamos, uma experiência complicada, porque o primeiro livro, mandar para gráfica, não se sabia, a gente não sabia direito que dá certo, vai dar certo, e se sair invertido uma página, e se não sair a tempo, né? Nós sempre temos um problema de sempre fazer em cima da hora, né? Nunca sai muito adiantado. Mas a gráfica lá fez um trabalho também espetacular, capa tanto dura, nas fotos, capa dura, tudo. Um trabalho muito bom. E daí, como deu certo, o pessoal gostou, o doutor Enio se animou, a gente partiu para os livros de cobre 1 e 2.
De 18. Então, o primeiro livro, Dom José, né, tem ali, e depois o segundo livro lá, o 2, um pouco depois. Mesmo Vê que é um marrom mais escuro, depois o marrom mais clarinho. Eles têm uma diferençazinha de cor. E sempre essa foto aí é aquela impressão que está na enciclopédia, né? A grande enciclopédia tem essa foto aí, certo? Que foi editada. Enciclopédia, né, francês, né? Sim, sim. Isso. Mas foi emitida editada aqui. E até hoje existe essa foto aí. E foi muito usada já por vários editores de artigos que trata de moeda. Isso que é uma foto muito, muito bonita, né? Mas essa versão aqui é uma que foi trabalhada aqui na Sociedade Numismática Brasileira. A gente até pediu autorização para usar essa versão aqui. Tem o nome da pessoa. E aí aquela impressora que existia, o batedor de moeda era essa daí. Todo mundo que mexe com moeda já viu falar, já viu foto, né? Virava aquele girabrequim lá em cima lá, e isso aí abaixava e então era difícil, não era uma pancada só, era aí meio que experimento, né? E de novo, ó, outro exemplo que eu tenho lá. Doutor Enio, canetinha, régua, compasso, montou tudo ali, escreveu como ele gostaria as coisas, tudo à mão. Olha o tempo que ele dedicou, pegar a régua, fazer o compasso ali para marcar onde ficava a moeda. Daí a gente transcreveu a ideia do Dr. Enio para o livro. Mas isso ele trazia de tudo. O modelo de como ele gostaria, as coisas mais. Ele já tinha tudo na cabeça como ele gostaria o livro. Então essa, especialmente da Vila da Cachoeira, né, é um exemplo. Isso. Mas também tem aqui. Ó, isso aqui. Ele trouxe um exemplo para mim. E como ele tem muita moeda, eu fiz no computador, a gente fez várias cópias, xerox, para ir preenchendo. Mas olha o que o Dr. Enio fazia. Ele pegava, só tinha as linhas e alguns títulos, e preenchia os dados à mão de uma por uma. De todas as moedas, os números de catálogo, os quadradinhos não era completo de tudo, era mais um borrão, né? Os quadradinhos das moedas e do lado como ficou. Se for ver, é bem a ideia. Algumas coisas mudaram, né? Mas é a ideia básica do Dr. Enio. O conceito dos títulos, da moeda, as linhas e as imagens embaixo. A gente acrescentou daí, por exemplo, na imagem a gente colocou as pérolas de um lado, do outro lado tem a letra E, quando é do Dr. Enio. E teve várias pessoas que contribuíram, outros colecionadores. Daí quando não é a letra E, é a letra I, a letra B é do Maier, da Bebert, estão todos relacionados no início do livro, o nome da coleção, a letra que foi usada, que às vezes não dá para usar a mesma, né? E de quem é a moeda. Então, quando você achar ali do livro aquele Ezinho em vermelho, é do Dr. Enio. Se você achar uma B, é do Maier. Se achar uma... eu não lembro de cabeça, mas... O Serrano, acho que é um N. Está no livro, não lembro de cabeça. Mas todas as pessoas que contribuíram com imagens que o Dr. Enio não tinha, estão ali identificados quem é a coleção. Então, a gente colocou lá e deu... Porque foram muitas pessoas que tiveram muito boa vontade de contribuir com esse trabalho do livro, né? Então a gente especificou exatamente, essa é a contribuição dessas pessoas que nos ajudaram. Bom, seguinte. Vamos lá. E daí, de novo, né? Como é que ficou o livro lá? Completinho, que o Dr. Enio falou. Não é que nem os catálogos normais, que só tem uma variante por data. Às vezes por data tem florões oblíquos, florões verticais, ou tem perolagens diversas, porque essa é uma particularidade fantástica da coleção do Dr. Enio, que poucas coleções são assim. A pessoa normalmente tem uma moeda, lá, vamos chutar, R$80, 25 do Rio. Uma moeda, ou duas às vezes, porque tem florões verticais, florões verticais, ou coroa alta ou baixa nas anteriores, mas o Dr. Enio tem por perolagem. Tem 5, 6, 7, 8 moedas em cada uma. Então, ele tem uma coleção, quando você quer fazer um estudo, fantástica. E uma coleção muito completa também no sentido. Um exemplo ótimo, no volume 2, quando a gente estava terminando, mais para o final, apareceu aquela moeda, um X-Réis, 19 do Rio, recunhado em um 20 de algarismos de Minas. Que existe um decreto que era para cunhar 20 em algarismo, não X, em 19, não o X, o 20, que nem as macutas, Moçambique, né, numeral, mas essas moedas nunca foram vistas.
tem o decreto. De repente o Luan Castelã achou uma, botou lá no Facebook, né? Correu pela internet. O que aconteceu com aquelas moedas? Elas nunca foram cunhadas, mas nunca entraram em circulação. Eles usaram as moedas para recunhar. E tinha uma particularidade, não lembro de cabeça, perolagem, o número de pérolas. O doutor, ele foi ver na coleção dele, a daquela pérola era uma recunhada. E mais de uma vez aconteceu que alguém parecia, tem uma moeda aqui, um pecúnia diferente. Ah, legal. Ele ia ver na coleção, a minha da perolagem é essa. Então é muito legal que, por ele fazer uma coleção bem ampla, da mesma data, muitas coisas que às vezes a gente não percebia de primeira vez, porque não está no catálogo, você não olha muito a fundo, né? E no Doutorino tinha. Então a coleção do Doutorino é fantástica também como fonte de estudo. Porque quando às vezes você precisa de alguma peça, ou quer estudar, que a gente fez alguns estudos de moeda falsa e tudo mais, a coleção dele é uma ótima fonte de informações. Então aí. Vamos seguinte? Vamos lá. Vamos lá. Então. Não, achei. Opa, foi para trás. Então, daí, como o doutorino falou, tem um livro, né? Bom, aí chegou uma época que nós estávamos com 3 livros já publicados, mas todos separados. Então, vamos fazer o seguinte, vamos juntar os 3 livros, né, de cima e num só. Por isso que é o volume mais grosso agora, o formato dele é um pouquinho menor do que os outros, para ficar mais fácil de carregar, levar, certo? Então, esse daí nós colocamos toda a coleção e uma parte no fim que é a classificação das coroas. Então é vamos dizer, um compêndio completo que você pode levar numa reunião que nem nós estamos tendo aqui, certo? Se tenho, não tenho, vamos ver se vale a pena, se está mais bonita, está mais coisa. E só foi o último lançamento. E foi uma coisa tão empolgante, esse último aí, que é o seguinte, né? Ficou um livro, a gente sabia que ia ficar bom, né? Modéstia à parte. Porque tipo, se os outros fizeram sucesso, esse vai ser um sucesso e a pessoa vai ter no conjunto todos os elementos de um livro só. Então, o Maier, que foi o nosso curador da coleção, ele entrou em contato com o Banco Safra, e o Banco Safra, podemos ajudar vocês, né? Não tem problema. Isso. E eles ajudaram, certo? Aí saiu o livro, eles falaram, e nós vamos contribuir com uma parte da edição, porque nós gostamos, né? E está relacionado negócio de moeda, tudo, ao sistema bancário, né? Então, do Centro Cultural do Banco Safra, lá, o Instituto Cultural, ajudou a financiar, que foi um grande alívio, né? Porque atualmente o serviço de gráfica, ainda bem, assim, quando a gente pede o volume pequeno, que a gente tem aí, acho que 500 pessoas que se interessam por esse tipo de assunto, né? Outros não dão, assim, muita importância, então a gente pode também fazer 10 mil livros, né? Nós fizemos aí 600, 700 livros, não lembro de cor agora, certo? Mas valeu a pena, né? E comemoração também a independência daquela data da independência do Brasil, de 22, né? Certo? Então foi um livro comemorativo. Então está tudo coisa ali, isso. E outra coisa. Você pode comprar os 3 livros, se comprar o último, está tudo ali. A filosofia foi essa. Por que a América chama-se América? Né? Se foi Colombo que descobriu. Devia ser Colômbia, né? Até um país, né? Mas assim, o continente inteiro devia ser Colômbia, né? Porque ninguém tinha passado por aí. É que o Américo Vespúcio voltou, tinha visão e escreveu. Ele era o piloto lá, chefe lá da esquadra, né? Certo? Então ele foi escrever. E o diário dele ficou como o escrito. Então, o Colombo acabou até em desgraça depois, ficaram descontentes com ele e tal, dizem que morreu na pobreza, né? E o Américo ficou com o nome num continente inteiro, né? Certo? Então eu acho o seguinte, você quer perenizar alguma coisa, fotografe, escreva e que fique, né? Isso. Então, a intenção dessa, né? Porque logo, acho que eu vou para o céu logo, né? Se Deus quiser, para o céu. Certo? Então, a gente quer deixar para as pessoas que
outras pessoas vão nascer, vão se interessar por isso e vão estudar e talvez até aperfeiçoar. Do jeito que nós descobrimos novidades, né, eles vão perenizar. E outra coisa, muito mais gente começou a colecionar cobre. Isso, claro que a concorrência em adquirir moedas de cobre triplicou, quadriplicou os preços, né? Certo? Até eu estou com dificuldade de comprar agora tão caro. Custa mais caro às vezes que moeda de prata, de ouro, pela raridade dela, não pelo material, né? Mas a gente fica muito orgulhoso de transmitir esses conhecimentos, né? Isso distrai muito. Eu mexo lá com medicina e vem casos tristes e tal, né? Chega em casa, liga a televisão, as coisas também não vão bem, né? Toda hora, eles dão preferência de fazer notícias que espantem a gente, né? Entende? Você chega, se tranca lá numa sala, lá fica brincando com as suas moedas, a cabeça fica livre, né? Então foi essa a finalidade, e graças a Deus até agora deu certo, né? Nós estamos ainda distribuindo esse livro do ano de 22 aí, que é o último, né? Mas futuramente talvez a gente tenha mais planos, né? Tá dependendo das oportunidades que apareçam. Vamos ver se... tá outra vez? Já foi, né? Agora Já foi. Perguntas? Tá bom. Esse aqui, tá bom? Tá. Ótimo. Bom, dúvidas, se tiver alguma pergunta a mais, por favor. Perguntar áudio, por favor. E agradecemos a presença de vocês e também do Oswaldo aí, que está gravando as coisas. E para... Espera só um pouquinho. Gravando as coisas, né? Que agora tem esses métodos de divulgação, né? Antes, quando tinha uma palestra, às vezes lotava. Eu lembro uma palestra lá que teve, quando era lá em cima, na Augusta, lá para cima, né? Que a gente fazia uma reunião lá em cima, né? Certo? A sala era 3 vezes aqui, o cara foi apresentar um tema, certo? Sobre moedas lá, eu não lembro qual que é. Sabe? Não cabia todo mundo que queria assistir. Teve gente que ficou em pé na parede, né? Porque ele ia dar palestra e depois tchau, né? Os apontamentos eram dele, não ia ser publicado, não tinha nada registrado que depois pudesse passar, né, em vídeo, né? Agora você vê, vem poucas pessoas, né, em todas as nossas reuniões, mas isso daí é divulgado, o cara em casa liga e tá usando. E vai até para o exterior, isso daí pode ser acessado, né? Claro, né? Isso, mais gente vai tomar conhecimento. Mas para prestigiar quem vem, se dedica, vem aqui, perde um pouco do seu tempo, nós vamos dar um brindezinho. Um livro, vamos sortear aqui para o pessoal. O livro que é o Orgulho do Dr. Enio, ele pode depois autenticar, autografar, dedicar. Claro, agora só temos um, vamos fazer um sorteiozinho. Vamos fazer o seguinte para facilitar. Eu vou dar um número para cada um, eu tenho um softwarezinho que faz sorteio. Eu tenho a última edição que eu comprei de vocês. Ah, tá. Mas... Estou fora. Então tá bom. Quem quer participar? Todo mundo aí. Tá fora. Então, ó. Não, esse aqui não é para... Ó, pessoal. Esse aqui não é para você ler. Esse aqui é para você ganhar dedicado pelo Dr. Enio com a data de hoje e guardar na biblioteca. Esse é o especial. Então tá. Então vou fazer o seguinte. Eu tenho um softwarezinho que gera números aqui. Eu vou dar um número para cada um. Por favor, cada um guarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou fazer aqui, para ser justo, eu tenho um softwarezinho aqui. Só deixa eu ligar ele. Eu vou... Números... Não saíram 2, eu vou recorrer. Ó, então eu vou fazer de 1 a 7. Eu vou rodar aqui e vou pedir para o Dr. Enio ler o número. Tá. Legal. Opa, deixa. A chance é grande, hein? É um sétimo, né, pessoal? É um de 65. Tem o Dr. Enio. Um 7. Aqui. Não, aqui, ó. Então, 7. 7. Ou é 1? Tá bom. Pronto, agora pode pedir para o Dr. Enio autenticar aqui, dedicar, autografar.